Hoje, então, irmãos, a igreja celebra a memória desse grande santo, Santo Inácio de Loyola. Ignácio quer dizer nascido do fogo. Esse homem experimentou o fogo do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, e o espalhou pelo mundo inteiro. Jesus fala, né? Eu vim trazer fogo à terra, e como não desejaria que já tivesse aceso. Pois bem, ali, e esse evangelho do grão de mostarda, a menor das hortaliças, que depois se torna uma árvore grande e as aves do céu vêm fazer seus ninhos. É impressionante como as coisas de Deus começam pequenas, insignificantes. Esse homem era de uma família, era o 13º filho, 13º de 13. Interessante como Deus chama muitos santos, vieram de famílias numerosas. Hoje as famílias diminuem assustadoramente, né? No número também. E Santo Inácio era de uma família da Espanha, e ele era um mercenário, ele era um militar que trabalhava para quem o contratava, né? E vivia sonhando, foi nomeado cavaleiro, e vivia com sonhos de glória, de conquista, de riqueza. Ele fala que ele vivia na vaidade do mundo, até que numa dessas batalhas, ele ricocheteia uma bala de canhão na sua perna, e ele vai mancar o resto da vida. Sofreu muito com aquela perna, mas foi a partir desse sofrimento, dessa doença, desse acidente, que ele começa um processo de conversão. Vai para o hospital, queria ler livros de cavalaria, mas só tinha a vida de Jesus Cristo e um livro sobre a vida dos santos. Era o que tinha para ler. E ele começa a ler e começa a sentir umas coisas estranhas. Ele percebeu que quando ele pensava na glória humana, nos livros de cavalaria, aqueles atos heróicos e aquela coisa, a alegria dele passava logo. Quando ele lia a vida dos santos com todas as dificuldades e via a vida de Cristo com todas as perseguições e sofrimentos, ele sentia uma paz que perdurava. A partir dali ele vai começar um questionamento, né? E vai começar a ter o chamado discernimento dos espíritos. Era um homem maravilhoso que buscava, e ontem a leitura falava, Salomão, que pede a sabedoria, né? O discernimento entre o bem e o mal. Uma das coisas mais notáveis em Santo Inácio, e é o começo da sua conversão, é quando ele começa a discernir os seus sentimentos, e discernimento da vida espiritual. Ele começa ali um processo de conversão, ele tem um encontro também com a Virgem Maria, uma aparição da Virgem Maria. Ele vai ao santuário de Montserrat, ali em Barcelona, e ele quer ir à Terra Santa, e ele aguarda num lugar chamado Manresa, ali na região de Barcelona. E ali começa também ele escrever os inícios desses exercícios espirituais,
passava dias rezando e jejuando e discernindo o que Deus queria dele. Era um homem que a vida inteira buscou com afinco a vontade de Deus. Ele vai a Roma, ele quer ir na Terra Santa e ele pede para o Papa Adriano VI autorização para fazer uma peregrinação na Terra Santa. Vai, mas ele volta logo, porque eles têm receio. Era uma época que tinha muitos sequestros de pessoas. Os muçulmanos impediam, às vezes, o tráfico, né, das pessoas, e ele volta para a Espanha e começa a estudar em Barcelona. Depois vai estudar na Universidade de Alcalá e começa a cuidar também dos doentes, trabalhava para sobreviver nos hospitais, oferecendo o seu serviço. Tá bom, é todo um processo de discernimento da vocação. Depois ele vai estudar em Paris. Ele sente que Deus está chamando também para ser padre, né? E ali em Paris ele vai encontrar os primeiros discípulos, uma turminha de uns 5 ou 6 que fazem os exercícios espirituais, né? E saíam transformados. Dentre esses primeiros companheiros tem São Francisco Xavier, que foi outro santo maravilhoso. O fato é que eles têm o desejo de ir para a Terra Santa, todo o grupo, e tentam, mas não conseguem, até que eles se colocam à disposição do Papa e fazem um voto de obediência ao Papa, disponíveis para ir para qualquer lugar. E ali começa, né, é fundada a Companhia de Jesus. Tá bom, tem um livro dessa coleção, Minha Biblioteca Católica, uma biografia de Santo Inácio que é verdadeiramente maravilhosa, porque traz os detalhes todos da sua vida, da sua conversão, e é impressionante, né? Era um homem completamente despojado não só de dinheiro, mas que buscava se assemelhar a Jesus Cristo em tudo, e buscava em tudo a glória de Deus. O lema de Santo Inácio será isso, né? Para a maior glória de Deus. E aqui está a grande diferença. Nós vimos hoje o povo que faz um bezerro de ouro, né? Que é um Deus a tiracolo, um Deus que você possa levar, manipular para onde você quiser. Santo Inácio é exatamente o contrário. Ele busca com afinco a cada dia a vontade de Deus. E para isso reza, para isso celebra a Eucaristia, para isso consulta, para isso estuda, para isso lê. Tudo o que ele faz é em função de descobrir a vontade de Deus. E essa congregação foi missionária desde o início, né? Impressionante, ele nasceu no fim do século XV, né? Começo do século XVI, e em pouquíssimos anos já tinham chegado no Brasil, né? José de Anchieta, e nas Américas, e já estavam se espalhando pelo Oriente, depois vão no Canadá, e uma pleiade de santos de primeiríssima grandeza os jesuítas geraram. Tá bom, uma alegria. Então, esse grão de mostarda, que é pequenininho, mas logo cresce e as aves do céu vêm fazer seus ninhos, se realizou de uma forma muito visível e real na companhia de Jesus.
Rezemos também hoje pelo Papa, que essa semana vai para Lisboa. Vai ser o maior tempo que um Papa já passou em missão em Portugal. O Papa vai ficar do dia 2 ao dia 6, numa porção de atividades com os jovens, com os padres, com os leigos, com todo mundo, mas sobretudo no Encontro Mundial da Juventude. Vai ter uma vigília, uma via sacra, depois uma missa com a juventude. E é muito importante ficarmos antenados nesses dias para escutar a palavra do Papa, que será certamente uma palavra muito rica. Tá bom, irmãos, vamos agradecer a Deus que pela comunhão dos santos, né? Do credo, um dos artigos do credo, creio na comunhão dos santos. Os santos batizados, fomos santificados pelo sangue de Cristo, e a comunhão nossa com os santos que já estão na glória e que intercedem por nós e que torcem para que nós combatamos o bom combate e vençamos a batalha. Então, podemos pedir a Santo Inácio que nos dê um pouquinho desse amor a Cristo que ele teve. E uma humildade extraordinária. Se achava o homem mais pecador da face da terra. E isso, e o despojamento de tudo, o levava também a ser um taumaturgo. Taumaturgo é aquele que faz milagres. Deus fazia milagres um atrás do outro através desse homem. No processo dele constam mais de 200 milagres, grandes, sem contar as conversões que se multiplicavam também, porque era um homem que vivia para a glória de Deus, não buscava nunca a sua vontade, o seu gostinho, o seu capricho, mas em tudo buscava a vontade de Deus. Então, vamos pedir que ele nos ajude e na nossa conversão a podermos também ter esse espírito de quem busca, né, com sinceridade, com humildade, fazer a vontade de Deus na própria vida, na própria história. Ele tinha uma outra característica, que era ver Deus em tudo, na natureza, nos acontecimentos, nas pessoas. Era capaz de se comover diante de uma flor, vendo ali a perfeição da obra de Deus. Era impressionante, um homem completamente transfigurado, transformado pela fé. Vamos então continuar nossa Eucaristia, agradecendo a Deus também por esses irmãos que o Senhor colocou na história da igreja e na nossa vida, para nos estimular a todos a querermos ser santos, porque o Senhor é santo. Sede santos, porque eu sou santo, fala o Senhor. E é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a oração diária, que nos santifica.